Jesus agora chega no templo no sábado e começa a ler as Escrituras. Em Isaías 61, 1 e 2, ele começa a dizer assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar aos pobres, curar os quebrantados de coração. Jesus começa agora a ler as Escrituras. Quando ele termina aquela leitura, ele devolve o livro ali para a pessoa que era responsável pela guarda daquele livro, e Jesus agora começa a dizer lindas e belas palavras sobre aquela leitura. E as pessoas que estão ali, os seus compatriotas, seus vizinhos, as pessoas que conhecia, começavam a maravilhar-se. E a Bíblia diz que eles estavam ali maravilhados e diziam assim: não é esse o filho de José? Não é esse Jesus, o carpinteiro? Não é esse o nosso vizinho? Nossa, que palavra bonita! Olha tanto que ele é eloquente, que maravilha, né? E Jesus agora começa a revelar-se assim. E aí eles estão maravilhados. E Jesus então começa a revelar o seu evangelho. Um evangelho transformador, um evangelho diferenciado, um evangelho que ele trouxe ao mundo, um evangelho de libertação. E Jesus começa a dizer assim: olha, vocês sabiam que o profeta ele não tem vez e nem validade na sua terra? E ele começa a dizer então que ele começa a pregar e dizer assim: olha, o povo de Israel, as viúvas de Israel, Elias não foi lá e não abençoou e não fez milagre na vida das viúvas de Israel, mas nas viúvas, né, que não eram do povo de Israel. E ele começa a dizer um evangelho diferenciado. Ele diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta tem recebido no sofá. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. E quando aquelas pessoas começaram a ouvir as palavras verdadeiras de Jesus, um evangelho que não vinha para massagear o ego daqueles judeus, mas vinha para confrontar, vinha para dizer assim: olha, eu vim pregar um evangelho que salva os gentios, um evangelho que inclui os excluídos, um evangelho que liberta, um evangelho que cura, um evangelho para os pobres, para os aflitos, para os oprimidos, para os encarcerados. De repente Jesus agora começa a trazer uma mensagem que eles não queriam ouvir. E agora a Bíblia diz que eles se revoltam e eles se enchem de uma ira contra Jesus. E aqui em Lucas 4:14 em diante vai dizer que eles agora querem pegar Jesus e então lançar Jesus de abaixo. Eles agora querem matar Jesus. Eles agora querem disciplinar Jesus. E de repente Jesus passa no meio deles e vai embora. Irmãos, Jesus é aquele que trouxe um evangelho diferenciado. Jesus veio e mostrou a sua identidade. Quando Jesus mostra a sua identidade, ele mostra que ele não é aquele rei que eles esperavam. Porque eles esperavam um rei político e militar, que seguiria aí a linhagem de Davi. Um rei que libertaria o seu povo político e militarmente. Eles esperavam um rei, um líder, que fortaleceria a cultura religiosa daquela época. Mas Jesus veio trazer um reino diferenciado. Irmãos, Jesus veio trazer um reino muito maior do que a
transformação, um reino de graça, não um reino legalista, mas um reino de graça, de perdão, de restauração, de compaixão. Jesus veio para trazer um reino de autenticidade. Jesus veio trazer um reino de justiça. Irmãos, é muito fácil dizer que segue a Jesus. Difícil é entender a identidade real de Jesus e seguir o verdadeiro evangelho que Jesus nos dá. Ao revelar a sua identidade, Jesus agora confronta pessoas. Jesus agora confronta. Quando Jesus revela a sua verdadeira identidade, todos tinham a esperança de um rei diferenciado, um Messias diferente. Eles não aceitam, porque quando o evangelho chega na nossa vida, irmãos, o evangelho nos confronta. Irmãos, se não confrontar, não é evangelho genuíno. Se o evangelho não confrontar as nossas práticas, os nossos desejos, as nossas decisões humanas, não é evangelho genuíno. Mas quando Jesus traz o seu verdadeiro evangelho e revela a sua identidade, aquelas pessoas, até os vizinhos, parentes de Jesus, ficam incomodados, irados, inconformados, confrontados. Por que eles estão confrontados? Porque Jesus veio e ele diz assim: eu vim pregar boas novas. Irmãos, vamos imaginar aqui, nós vivemos muitos anos servindo Jesus, sendo crente, e de repente alguém chega e diz assim: eu vim trazer uma nova notícia, uma nova palavra, eu vim trazer uma novidade. O que nós temos facilidade para fazer? Para refutar e dizer assim: como assim? Que novidade é essa? Nós já temos a verdade, nós já estamos alicerçados, nós já estamos seguros, nós já estamos na verdade. Quando Martinho Lutero pregou as teses na porta da igreja, aquelas pessoas confrontavam, afrontavam, repudiavam, diziam assim: nós já temos o verdadeiro evangelho. Mas Martinho Lutero, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pregou uma renovação para a igreja. Jesus também veio. E quando ele diz assim: eu vim trazer boas novas, eu vim trazer novidade. Aqueles legalistas, as pessoas que estavam ali muito tempo e diziam servir a Deus, eles falam assim: não vamos aceitar. Que novidade é essa? De onde vem isso? Naturalmente as pessoas desprezaram Jesus, repudiaram. Por quê? Por que as pessoas aqui na sua terra não aceitaram ali o confronto do evangelho? Por causa da sua religiosidade, porque estavam tão arraigados e presos na religiosidade, porque eles tinham segurança em si mesmos. Eu sou fiel, eu sirvo a Deus, eu guardo o sábado, eu faço isso, dou esmola, eu faço aquilo. Eles estavam seguros em si mesmos, eles estavam firmes na sua força humana, no seu próprio potencial humano. Eles não tinham entendimento das Escrituras, eles não entenderam que Jesus veio para balançar os nossos alicerces. Jesus veio para mexer conosco, para nos tirar do nosso comodismo, para nos tirar da nossa mesmice. Jesus veio para nos tirar do comum, do ordinário, para o extraordinário. Quando as pessoas ouviram a verdade, eles ficaram desconfortáveis, eles não conformaram. Eu coloquei assim: o cristianismo não é apenas uma religião. Diga assim comigo: o cristianismo não é apenas
apenas uma religião, mas uma nova maneira genuína de viver. Ah, o que você é? Cristão? Cristão! Virou moda ser cristão! Cristãos são pequenos cristinhos. Imitação, modelo. Na maneira de pensar, na maneira de olhar, na maneira de viver, na maneira de decidir, na maneira de resolver. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite: quem é Jesus? Responda. Eu quero ouvir vocês respondendo. Quem é Jesus? Não estou ouvindo. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus que morreu na cruz. Quem é Jesus? Se eu perguntar aqui, vocês vão colocar muitas coisas que Jesus é. Muitas coisas. No Natal, é aquela mesma pergunta que Jesus faz. E aí? O que eles dizem que eu sou? Tu és isso, tu és aquilo. Agora a pergunta pessoal: quem é Jesus para você? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Mas não pergunta sorrindo, não pergunta sério. Faz uma cara séria. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Ele na sua vida? Irmãos, é mais fácil vir aqui todo domingo do que conhecer o verdadeiro Cristo. É mais fácil falar que é crente do que ser crente de verdade. É mais fácil falar que é cristão do que ser cristão de verdade. É mais fácil dizer que conhece Jesus do que realmente conhecer Jesus. Quem é Jesus para você? E eu pus aqui na segunda parte dessa mensagem: por que seguir Jesus? Por que seguir Jesus? Um cego gritando desesperado ao lado da estrada, uma mulher imoral considerada suja pela sociedade, a mulher pecadora, um funcionário do governo corrupto, odiado por todos, uma mulher hemorrágica que enfrenta a multidão, o Pedro arrependido que se despiu da sua túnica e se lançou ao mar do arrependimento. Todos eles, o que fizeram com que eles seguissem Jesus? Essa pergunta é para mim e para você, gente. O que fizeram com que todas essas pessoas seguissem Jesus? O que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum? Alguém pode me responder? Podem me responder? Alguém? O que eles tinham em comum? Fé. Todos eles tinham fé em comum. Eles exercitaram a sua fé. Mas tinha algo que eles tinham em comum. E vou dizer para vocês: todos eles, Zaqueu, um homem rico, cheio de posse, um homem bem sucedido, mas Zaqueu era vazio, era depressivo, carente de Deus. Ele estava desesperado por algo real na sua vida. Ele estava desesperado por algo verdadeiro na sua vida, porque a sua vida era uma vida de mentira, de trabalho.
tudo. E ela chega naquele momento do desespero, da necessidade. É tudo. Sabe o que eles tinham em comum? O desespero e a necessidade, a fome e a sede. É o que eles tinham em comum. Todos eles estavam vivendo tudo ou nada. Quando eu vejo aquela mulher entrando naquele ambiente de homens, ela entra ali, naquele dia ela pensa assim: é tudo ou nada. Quando eu vejo Zaqueu, um homem importante, subindo de uma figueira brava, ele sobe lá naquele dia e diz assim: é tudo ou nada. Quando eu vejo aquela mulher hemorrágica, quando eu vejo Pedro arrancando a sua túnica e lançando-se no mar, ele se lança naquele momento, dizendo assim: é tudo ou nada. Sabe o que tem em comum entre eles? Eles eram marginalizados, eles estavam condenados, mas eles tinham uma esperança. Eles ouviram falar que tinha uma esperança que estava por ali. O cego de Jericó estava ali na entrada da cidade. Passavam pessoas por ele dizendo: olha, tem uma esperança, Jesus, uma esperança. E aí ele ouve alguém dizendo assim: Jesus vai vir ali. Quando ele ouve os passos da multidão, ele não tinha mais o que fazer naquela vida de miséria, de necessidade e desespero. E a Bíblia diz que ele começa a fazer o quê? Gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, eu vejo aqui em Pedro que andou com Jesus. Pastor Luiz, aqui, vou finalizar a mensagem. Eu vejo Pedro que andou com Jesus, do lado de Jesus. De vez em quando, ele questionava Jesus. Questionava Jesus. Eu vejo Pedro que até atropelou Jesus. Conhecia Jesus. Era amigo de Jesus. Tem que, pastor, ele terminou. Mas Jesus não queria que Pedro andasse do lado dele. Jesus queria que Pedro andasse nos seus passos. Quem vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Jesus não quer você andando do lado dele, não. Tem um monte de Pedro que quer andar do lado de Jesus. Fala demais, questiona demais. E Jesus está dizendo: eu não quero vocês do meu lado. Eu quero vocês humildemente, andando após mim. Onde eu pisar, vocês vão pisar. Quando eu amar, vocês vão amar. Quando eu perdoar, vocês vão perdoar. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga Cristo. Pedro não entendeu isso. E aí, no momento da prova, ele traiu Jesus. Sabe por quê que nós traímos Jesus? Repetidamente. Quando avaliamos o irmão, quando levantamos o dedo para falar do irmão, para não perdoar, quando fazemos maus negócios, quando pensamos o que não pode, quando traímos Jesus todos os dias, é porque estamos do lado de Jesus, observando o que ele faz, questionando e fazendo. E Jesus está dizendo assim: você ainda não entendeu, Pedro. Aí Pedro traz Jesus e fica decepcionado. Mas Jesus era meu amigo. E aí Pedro volta para pescar peixe.
já teríamos perecido há muito tempo. Mas aí Jesus falou: ei, jogue a rede do lado direito, Pedro. Opa! Eu já ouvi essa voz. Ei, é Jesus de novo, meu Pedro. Irmãos, Pedro agora arranca o seu ego, ele arranca a sua túnica, ele arranca aquela roupa velha de quem estava do lado de Jesus, e ele arranca tudo e fala assim: agora, Senhor, eu entendi, eu renuncio a mim mesmo, e a partir de hoje eu sou um pequeno Cristo. Onde tu fores, irei eu, onde tu fores eu vou atrás, onde tu pisar é onde eu vou pisar, eu não vou me arrancar a orelha do soldado, porque vive em mim é o Senhor. O ego não vive em mim mais, a razão, o ego, não, que vive agora é o Senhor em mim, agora eu reflito o Senhor. Aí você vai ver um Pedro que era iracundo, cheio de razão, ficar humilde e andar agora atrás de Jesus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que diga. Quem está seguindo Jesus aí? Você está do lado ou você está atrás? Aí Jesus diz assim, levantando os olhos: bem-aventurado, pois sois vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, porque tendes fome e sede, serão fartos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque a vez de rir. Que lógica é essa? Jesus veio só para pobre? Sim, mas não é pobre financeiro, não. Irmãos, Jesus veio para aqueles que têm sede e fome dele. Essa pobreza aqui é a dependência, é a carência, é a necessidade que temos que perder. Sois vós. De quem que é o rei? Dos pobres. Pobre de quê? Pobre de Deus. Alguém tem coragem de falar que está muito rico de Deus aqui? Porque nós somos dependentes dele. Nós somos carentes da misericórdia dele. O dia que eu crescer, o Senhor vai diminuir na minha vida, mas o dia que eu diminuir, desaparecer, o Senhor vai crescer na minha vida. Vai crescer a graça, vai crescer a fé, vai crescer a comunhão, vai crescer a esperança. Nós somos famintos de Deus, sedentos da vida, carentes e necessitados do Senhor. Por que seguimos Jesus? Porque nós somos necessitados dele. Tem necessitado aí?